Já pega aí a tua Bíblia então. Pega aí a tua Bíblia. Em nome de Jesus. No Novo Testamento, amados, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Lá no Novo Testamento. Você vai passar os evangelhos. Aí depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos lá, em nome de Jesus. Aí depois tem a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Efésios. É uma sequência. Filipenses, Colossenses, depois a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2 e o versículo 18. Quem encontrou aí? Amém? Diz assim: pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos barrou o caminho. Em outras traduções tem: Satanás nos impediu. É isso aí que está escrito na tua Bíblia? Pronto, então, ou uma coisa ou outra, ele está dizendo, amados, que Satanás impediu aquilo que ele queria fazer. Vou ler de novo aqui, ó. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos barrou o caminho. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra. E o inimigo, ele não vai impedir de você sair daqui abençoado, não. Pode ter certeza. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, bem forte, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. A igreja em Tessalônica ficava na Macedônia, que já é, amados, a Europa. A Bíblia fala das igrejas da Macedônia, que era Filipos, Tessalônica, Bereia. E o apóstolo Paulo, ele chegou lá com o apóstolo Silas, com Timóteo e também com Lucas, para pregar naquele lugar. Mas houve muitas tribulações, perseguições. Então eles tiveram que sair dali, mesmo sem querer. Eles passaram em Tessalônica 21 dias. E foram expulsos dali. E o apóstolo Paulo, ele ficou inconformado. Não, nós temos que voltar em Tessalônica. Olha, o trabalho lá vai ter que continuar. Mas ele queria voltar para lá, programava a viagem. Mas, o que ele dizia aqui, ó, versículo 18, ó. Pelo que bem quisemos uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos barrou o caminho. Ele está deixando bem claro aqui, quem foi que atrapalhou ele? Foi Satanás. Se eu perguntasse para você aqui, o que você acha que Satanás fez para barrar o caminho do apóstolo Paulo? Alguém saberia me dizer? O que é que ele faz, amados, para impedir de você, quando você quer fazer algo? Ah, pastor, há muito tempo que eu quero ir visitar o meu familiar, há muito tempo que eu tenho que ir fazer uma consulta. Olha, não tenho mais forças para ir na igreja, há muito tempo eu quero ir, mas não consigo. O que é que o diabo faz, amados, para impedir você? Nós sabemos claramente que é o diabo quem impede. Sim, eu sei que ele coloca os empecilhos e as barreiras, mas que barreiras são essas? As batalhas espirituais, eu sei. Vamos falar com nossas próprias palavras. O que é que pode impedir você de fazer algo para Deus? Usa as pessoas, as mentiras, as intrigas. Pastor, estava preparado para viajar.
já tinha separado até o dinheiro, mas aconteceu algo, veio a enfermidade. Ele pode trazer enfermidade ou não pode? Pode, irmãos, ele pode fazer isso aí. O apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, que foi o Satanás que trouxe para ele, para impedir ele. Ele fala aqui no versículo 17, ó: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. E ele repete mais uma vez, versículo 18, ó: pelo que bem quisemos, uma e outra vez. Olhe para mim aqui, foi só uma vez que eles queriam ir para lá? Mas a pergunta é essa: nós já sabemos, amados, que quem impede de você ser feliz, quem impede das coisas darem certo na minha vida, na tua vida, é o diabo. Nós às vezes até damos uma ajuda a ele, vamos dizer assim, é ou não é? Muitos problemas que nós enfrentamos, amados, fomos nós mesmos que buscamos. Mas esses empecilhos, quem traz é o diabo. O pastor estava programado para viajar, mas quando chegou o dia da viagem, o dinheiro da passagem eu tive que gastar com outra coisa. Acontece isso ou não? Então há muitos empecilhos para a pessoa vir na igreja. Tinha umas irmãs que falavam que ela passava em frente à igreja e não via a placa. Pastor, quantas vezes eu passei em frente aqui da igreja e não vi essa igreja? Ele cega a pessoa, irmãos. Então ele pode fazer isso? Você já sabe que ele pode. Você conhece o mundo espiritual, você conhece a Bíblia. Então ele quer fazer isso? Quer. Ele fez isso na vida do apóstolo Paulo? Fez. Mas a pergunta é essa, é o que nós vamos aprender nessa noite. O apóstolo Paulo entendeu que era o diabo que estava impedindo esse, deixou bem claro aqui. Mas eu pergunto para você, ele desistiu? Ele deixou de tentar? Não. É isso que nós temos que aprender, irmãos. O diabo, ele vai querer impedir? Vai querer impedir, e ele pode até conseguir algumas vezes, mas eu não posso deixar de tentar, porque maior é aquele que está em nós, irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo, ele tentou voltar para Tessalônica, porque eles ficaram só 21 dias lá, o que poderia acontecer? Aqueles irmãos poderiam até achar que ele não se preocupava mais com a igreja. Não existem os mal entendidos? Rapaz, aquele irmão Washington, pelo amor de Deus, é muito desinteressado. Você não conhece a vida dele, irmãos. Você está lá na tua casa preocupado com a igreja, mas pode ter acontecido algo com você. Aquele irmão ali é muito desinteressado, pastor. Então eles poderiam achar que o apóstolo Paulo estava desinteressado com eles. Ele passou aqui 21 dias, mas olha aí, foi embora. Já ouvimos falar que ele foi para outros lugares, mas não veio para cá. Às vezes, amado, não é a pessoa que não quer, é porque o diabo traz esses impedimentos. Você quer ir para um canto, aí acontece outra coisa, aí você tem que ir para outro lugar. Você quer visitar um irmão há muito tempo, pastor, faz tempo que eu tenho que visitar um irmão, mas no dia que você está pretendendo ir, acontece outra coisa, é chamado no trabalho. Pastor, no dia que eu ia, que eu tive que fazer uma hora extra, faltou o dia da passagem, é tanta coisa que ele pode fazer. Mas, irmãos, o que nós vamos aprender é que o apóstolo Paulo não desistiu. Que vai ter empecilhos, irmão? Vai ter empecilhos, mas eu não posso desistir. Eu sei que é o diabo, é ele que está impedindo. Traz enfermidades, traz brigas na família, mentiras, difamações. Ele trouxe na vida do apóstolo Paulo. Estava falando hoje à tarde com os irmãos. Já imaginou, irmãos, se todas as tribulações que o apóstolo Paulo ele viveu, se acontecesse com você, será que você estava na igreja ainda?
Irmãos, em Listra, ele foi apedrejado e ele só escapou vivo porque as pessoas que apedrejaram ele acharam que ele estava morto. Levou açoites. Teve um lugar que ele escapou porque colocaram ele dentro do cesto. Mas ele não desistia. Ele sabia que Deus estava à frente. Então, quando eles viram que realmente não estava encaixando, não dava para ir para Tessalônica, o apóstolo Paulo pensou assim: olha, já estou preocupado com a igreja, porque aqueles irmãos podem achar que nós viramos as costas para eles. E outra coisa, eles podem se desviar. Então o que ele fez? Timóteo, você vai para Tessalônica, você vai ver como é que está a igreja lá, você vai falar para os irmãos que nós não estamos lá, não é porque a gente não queira não, é porque há esses empecilhos, enfermidades, brigas. Muitas vezes quando nós intentamos ir para lá, acontece um imprevisto. Então, fale para eles que não é por mim que eu não queria ir para lá. Aí ele foi, e passou um tempo com aqueles irmãos, explicou para eles o que estava acontecendo, aquela luta espiritual. Aí ele voltou para onde o apóstolo Paulo estava. O apóstolo Paulo estava muito preocupado com a igreja. Aí quando Timóteo chegou, o apóstolo Paulo: o que aconteceu, meu filho? Paulo, eu tenho uma excelente notícia para dar para você. Os irmãos lá em Tessalônica estão firmes. Os irmãos não desistiram da fé. A igreja lá é forte, Paulo. Mas olha, da mesma forma que você sente, Paulo, saudade deles, eles também sentem saudade de você. Vamos ver aqui. Pastor, mas o que foi que ele fez para ir? É isso que nós vamos saber. É isso aí que é o fundamento de hoje. É isso que nós vamos aprender hoje. Quando há esses problemas, quando há essas dificuldades, o que nós devemos fazer? É o que nós vamos descobrir hoje e já vamos começar a fazer a partir de hoje. Vamos lá. Aqui, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele diz aqui, ó: pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Está vendo aí, ó? Ele diz, ó: vocês já sabiam que isso iria acontecer, as tribulações. Nós falamos para vocês que nós devemos crescer até mesmo com as tribulações. Nós já sabíamos disso. Continuando, versículo 4, ó: pois estando ainda convosco, vos presidíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Está vendo aí, ó? Ele falou: olha, eu já estava preocupado com vocês, porque eu não tinha notícias. Mas não existia WhatsApp, não existia e-mail, era difícil o acesso. Então o apóstolo Paulo estava preocupado e até pensou: será que o nosso trabalho em Tessalônica foi em vão? E Satanás conseguiu enganar esses irmãos, trazer mentiras para esses irmãos ficarem contra nós? Às vezes, irmãos, os irmãos da igreja ficam contra a igreja. Os irmãos da igreja ficam contra o pastor, não conhecem as dificuldades. E às vezes a pessoa sai da igreja: porque eu fui na igreja, o pastor não conversou comigo, eu fui conversar com o irmão não conversou comigo. Irmãos, fala sério.
A pessoa sair da igreja por causa dessas bobagens? Não. O apóstolo Paulo deixou bem claro, irmãos, vocês sabem que nós temos tribulações. Então, quando ele mandou o Timóteo, foi exatamente para saber como é que estava a igreja. Vamos ver a resposta dele aqui, ó. Versículo 6, ó. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejamos muito ver-vos, como nós também a vós. Compreendeu? É muito bom, irmãos, quando você ouve uma notícia, olha, a irmã Fátima, pastor, está firme. A irmã Fátima já está levando a família dela para a igreja. Irmãos, a gente fica alegre. É o nosso trabalho. Olha, pastor, o irmão se batizou nas águas. É isso que traz alegria, irmãos, para o nosso coração. Foi isso que alegrou o apóstolo Paulo. Quando o Timóteo chegou, apóstolo, eu tenho uma excelente notícia. Os irmãos estão firmes na fé. Agora, eles continuam com saudade do Senhor. Apóstolo, o senhor tem que ir lá. Porque tem coisas que só mesmo o pastor que pode fazer. Eu sei que a pessoa pode estar firme, pode. Mas é sempre bom ter uma pessoa ali do lado para orientar. Pastor, eu sei que eu estou firme, mas às vezes acontecem umas coisas na minha vida que eu fico sem saber como resolver. Então, era importante o apóstolo Paulo ali? Era sim. Para orientar aqueles irmãos que estavam chegando agora na igreja. Aquela igreja ainda era uma igreja nova. Paulo, eles sentem saudade de você, das suas orações. Aí Paulo, tudo bem, nós vamos lá, mas eu estou tendo muitas dificuldades. Mas vamos ver o que eles fizeram. Qual é o segredo aqui? O que é que nós temos que fazer também quando acontece isso? Quando há esses empecilhos. Ele diz aqui no versículo 7, ó. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, e em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? Por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Olha aqui o segredo, ó. Orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Qual era o segredo aqui, irmãos? Ele orava só de manhã. Era só na sexta-feira, esperava começar o culto para orar. Era assim? Não. A oração era dia e noite, meu amigo. Todo dia ele estava lá. Deus, eu preciso ir para Tessalônica. Meu pai, abre uma porta. Esse é o segredo, irmãos. Não existe outro segredo. Ah, pastor, eu pensava que o senhor ia dizer outra coisa. Não, o segredo é o mesmo. É a oração. O próprio Jesus falou que a caixa de demônios que só sai com oração e jejum. Do que é que o diabo está impedindo na tua vida? O que é que o diabo está impedindo na tua casa? Pastor, eu não consigo falar com meu filho. Eu não consigo falar com meu esposo. Olha, aquela porta de emprego está travada. Irmãos, é o diabo que está impedindo. Não tem explicação, pastor. Eu faço tudo correto. É o diabo que está impedindo. Por quê? Porque ele não quer ver você feliz. Ele não quer que nada dê certo na tua vida. Mas o que foi que o apóstolo Paulo fez? Ele orava dia e noite. E preste atenção aqui, ó. Olha como a vontade de Deus é soberana. Capítulo 3 ainda, ó. Versículo 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Compreendeu? É Deus que faz isso, irmãos. Olha para mim aqui. O diabo, ele pode impedir? Pode, porque a gente está lendo aqui. O apóstolo Paulo, amado, tinha uma intimidade com Deus muito forte. Ele foi chamado pelo próprio Deus. Então, se o diabo estava atrapalhando até o apóstolo Paulo, meu amigo, ele pode fazer isso, mas há um maior do que ele.
O diabo, irmãos, ele só pode ir até onde Deus deixa ele ir, até para provar a sua fé. Pastor, não vou desistir. Irmãos, continue orando, de dia e de noite. Não desfaleça. Faça como o apóstolo Paulo. Continue a orar. Pastor, e como é que ele fazia a oração dele? Irmãos, acredito que o apóstolo Paulo, a oração dele também era simples. Ele fazia uma oração simples e direta. Meu pai, eu preciso ir para Tessalônica. Os irmãos precisam de mim. Pastor, e Deus ouviu a oração dele? Ouviu. Mas preste atenção. Ele só voltou para Tessalônica anos depois. Ele não voltou depois de um mês, não, irmãos. Ele não voltou depois de 5 meses, 1 ano, não. Foram anos, meu amigo, orando. Às vezes é assim. Às vezes a gente acha, irmãos, que as coisas são mais simples. Não, não são tão simples assim, não. Pastor, mas Deus está comigo? Ele está sim, mas existem essas lutas espirituais. Pois é. Então, sim, Deus pode responder agora a tua oração, pode sim. Mas há também essas lutas, até para que você desenvolva a tua vida espiritual com Deus, para você não desfalecer. Vamos procurar aqui, Atos capítulo 20. Aqui foi a resposta do Senhor para a oração do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, a partir do versículo 1. Então o diabo tem um certo poder, sim, tem. Mas o poder pertence mesmo ao Senhor. Ele pode até nos afetar, né, fisicamente, espiritualmente. Olhe para mim aqui, você que já tem experiência. Ele pode afetar você, até a sua saúde, pode ou não pode? Nós vimos aqui claramente. Mas você não desistiu, você está aqui. Quantos irmãos desistiram? Mas você está aqui. Pois é. Pois é, irmão, é assim mesmo, meu amigo. Atos capítulo 20 aí, versículo 1. Ele diz aqui, ó: depois que cessou o alvoroço, pastor, que alvoroço foi esse? Essa palavra alvoroço significa o quê? Depois que cessou, pastor, o que eu quero é que cesse esse alvoroço aqui. Quem quer? Pastor, o que eu quero é que cesse o alvoroço, a tempestade. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Ele foi ou não? Então a batalha é dessa forma. Agora, a gente não consegue vencer só. Irmãos, não fique só, você não vai conseguir, irmãos. A palavra diz que a oração que Deus vai ouvir é a oração de concordância. É 2 ou mais. Deu para entender? Ele diz que onde estiver, 2 ou mais no meu nome, eu estarei junto. Pastor, na minha casa só é eu. Por isso que você tem que vir para cá, para a igreja, porque nós vamos orar com você. Por isso que a igreja é importante. Talvez ninguém está concordando com você, mas eu vou concordar, a igreja vai concordar. Lembra aqueles irmãos em Atos, que o apóstolo Pedro estava preso, e eles orando na igreja? Aí o Pedro apareceu, ele bateu lá no portão, a irmã foi atender ele. Aí a irmã olhou para ele: sou eu, Pedro. Mas o senhor não estava preso? O senhor mandou um anjo. Olha como é interessante, irmãos. Os irmãos estavam orando para que Deus libertasse Pedro, sim ou não? Deus libertou. Aí quando o Pedro chegou lá, ninguém acreditou. Teve uma história que o pastor da igreja, ele marcou um culto especial pela manhã para orar
para que naquele lugar chovesse. Não estava chovendo há muito tempo. Então o pastor marcou uma reunião especial para orar para que tivesse chuva. Aí pronto, a igreja lotou. Aí teve só uma menininha que levou um guarda-chuva. Aí eles oraram e choveu. Eu pergunto para você, quem é que cria ali? Só compreendeu? Então, a minha fé, irmãos, ela tem que ter também esse fundamento. Se eu estou orando por chuva, a primeira coisa que eu vou ter que ter é um guarda-chuva na minha mão. Então o apóstolo Paulo orou durante muito tempo, anos e anos ele orando, para que eles voltassem naquela igreja. E eles voltaram. Ele diz bem claro, o diabo a princípio, ele nos barrou, nos impediu de entrar. Pastor, mas o diabo apareceu para ele? Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que aconteceu os empecilhos. E ele viu claramente que era o diabo. Irmãos, dá para a gente saber. Dá para você perceber que é o diabo que está agindo na vida daquela pessoa. Pastor, a pessoa se levantou contra mim, não fiz nada contra ela. É o diabo, irmãos. Aí você tem que ter sabedoria. Vamos finalizar aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas no capítulo 11, a partir do versículo 21. Aqui, amados, é uma parábola que ilustra a derrota de Satanás. Evangelho de Lucas 11, 21, quem encontrou? Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Esse valente aqui, que em outras traduções tem homem forte, esse homem forte aqui é o diabo. Ele é forte. Ele está guardando aquilo que é seu. Quem são? Essas pessoas que seguem a ele. As pessoas ainda que não entregaram a vida para o Senhor. Só que vem aquele que é mais forte do que ele. Quem é esse? Quem é esse, irmãos? É o Senhor Jesus que nós seguimos. Aí ele é derrotado. Então ele pode impedir você? Pode sim. Mas quando você ora ao Senhor, irmãos, quando você pede ao Senhor, o Senhor toma a frente. Meu amigo, se ele tomar a frente, o diabo vai ter que sair do meio. Ele pode estar lá. Se você estiver só, ele vai barrar você mesmo. Só que se você estiver com o Senhor, ele vai ter que sair da frente, irmãos. É assim que funciona o mundo espiritual. Nós vamos orar nessa noite para que todo o empecilho do diabo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, caia por terra. Por quê, pastor? Porque maior é aquele que está em nós. E esse homem forte aqui, esse valente, nós vamos falar sobre ele na próxima sexta-feira. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor.